tarde, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que nos acompanham pela rádio Onda Viva FM de Marília. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, padre, a sua bênção. Deus te abençoe. Eu tava com saudade do padre e de vocês aí também aqui na rádio. É, muita saudade mesmo. 15 dias sem aparecer por aqui. Jesus quase voltou nesse tempo, né? Na verdade foi 3 semanas, né? 3 semanas, é. Foi a Fernanda, a outra nós não tivemos e agora... Sim, na outra nós não tivemos porque o padre tava descansando, né? Mas merece. Tava lá em São João do Pau d'Arco com o padre Ivan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Adriano. Queremos hoje falar sobre o plano de vida, a virtude da ordem também do tempo, organizar a nossa vida de acordo com as metas que o Senhor nosso Deus deixou para nós, não é, Tiago? Exato, padre. Pode ser um termo não muito comum, não muito conhecido no nosso Sim. meio, mas já é uma tradição antiga, inclusive, que se reaviva para os nossos tempos. Inclusive os santos as recomendam, São José Maria Escrivá também, e muitos santos os viveram. Inclusive nos mosteiros, os monges vivem essa disciplina e todos nós somos chamados também a vivê-la. Mas o que se consiste num plano de vida? Não se tem uma definição exata, porque existem diversas definições, pessoas que tratam do assunto, mas a gente pode colocar como programar as práticas de vida espiritual e de deveres de Estado. Sim. Com ordem e constância. Sim. O plano de vida, na verdade, é um programa, né? Que a gente primeiro vai diariamente, depois semanalmente, depois mensalmente, até que a gente consiga manter o ritmo, né? Sim. E é bom já de antemão, desde já dizer que nem sempre nós vamos conseguir seguir ipsis literis o programa de vida para aquele dia, né? Exatamente. O plano de vida, ou o programa de vida, ele não é para nos abafar, para nos tirar a liberdade, muito pelo contrário, né? Inclusive depois nós vamos tratar sobre isso. Mas ele exige a sua rigidez, mas também a sua flexibilidade. Sim. Senão, abafa, mata mesmo até a nossa vontade de fazer assim. Sim, porque um plano de vida tem que ser, ao mesmo tempo, realista. Exato. E quando o plano de vida é realista, ele toca nas nossas virtudes e toca também nos nossos vícios. Né? Porque é como o próprio programa, né? No programa da nossa vida, no plano da nossa vida, nós não podemos abrir mão e deixar de lado as nossas incoerências também, os nossos vícios e problemas. Exato. Um carro desgovernado, por exemplo, ele ruma para o precipício. Sim. Uma empresa desordenada ruma à falência. Sim. Imagina, a diocese ela tem um plano pastoral para o ano. Né? As paróquias também têm os seus planos, as suas metas, o seu calendário, senão vira aquela bagunça, né? Um vai usar o salão, mas já tem outro usando, aí vão fazer uma reunião não sei do que, mas o padre tem não sei do que outro. Então a vida exige ordem, Sim. Não somente a vida espiritual, mas toda a vida. E quando nós pensamos em plano, nós podemos pensar numa guerra. Sim. Né? Os santos diziam, e nós provamos isso na carne, que a nossa vida é uma guerra, uma luta, né, Du? Até rezem aí por nós, pela rádio. A rádio foi aqui assaltada. Ontem, né? pela manhã. Na segunda. Né? Isso, na segunda noite, né? Isso. Segunda noite, isso. Então, graças a Deus tudo bem, mas levaram algumas coisas e vamos rezar pela conversão do ladrão também. Certamente, né? Quando nós temos vontade de fazer outras coisas, a gente reza para Deus controlar também o nosso ímpeto e vontade. Com certeza. Né? A virtude da ordem é próprio do amor, né? Isso a gente precisa colocar na nossa cabeça, né? A virtude da ordem é próprio do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor ao dever, né? Sim. Nós devemos amar o dever, nós devemos amar aquilo que nós fazemos em nossa vida, porque senão a vida se torna enfadonha, cansativa, né? Vai perdendo um pouco do sentido. Sim. E essa luta que nós podemos olhar e imaginar uma guerra, ou a luta que também é a nossa vida, mas olhando para uma guerra, o que se exige dos dois lados da guerra? Como os lados se preparam para a batalha? Com estratégia, ordem, disciplina, hierarquia, coragem e principalmente amor. Porque quem vai pra guerra, tudo bem que pode ir forçado, mas vamos supor que se vá por amor, por querer dar a vida pelo lado que se luta. E a nossa vida também exige então estratégia, ordem, disciplina, hierarquia dos valores, hierarquia dos afazeres, coragem, porque vamos enfrentar nossos maus hábitos, nossos pecados. E principalmente muito amor, porque o plano de vida sem amor, ele se torna uma coisa realmente monótona. Isso, por isso que quem quer traçar o plano de vida tem que se conhecer.
Se não se conhecer, vai criar problemas, Exatamente. né? Vai fazer colocações, vai colocar lá no dia uma obra que não vai conseguir fazer, porque não respeitou os próprios limites da natureza humana, porque nós temos limites da natureza humana que precisam ser obedecidos e que só são modificados, só são moldados com o tempo, né? Por exemplo, alguém que não tem costume de acordar cedo, vai no outro dia chegar lá e falar assim, eu vou acordar 4 horas da manhã. Você não vai. De um dia para o outro. Não vai. Não vai conseguir e não vai fazer bem. Não vai fazer bem, né? Mas é respeitando os limites da natureza humana, tendo um horário fixo para acordar, para rezar, para dormir, para os afazeres, enfim, os deveres que cada um deve fazer na própria vida. Por isso, quem traça o plano de vida, a vida dos santos nos revela muito isso, né? Quem traça deve conhecer os limites, os vícios, né? Mas também ter o desejo, porque algumas coisas podem ser moldadas. Os vícios podem acabar, na verdade. Sim, com a graça de Deus e nosso esforço também, a nossa Sim. cooperação para a graça, né? Sim, sem nosso esforço não dá. Sim. Até mesmo é recomendado que se faça junto a um diretor espiritual, porque o diretor já conhece as falhas, o calo onde se pisa, né? Então, um diretor pode ajudar também nesse aspecto, isso Sim. é importante. E, por exemplo, eu e a Fernanda, nós temos temperamentos diferentes, educações diferentes. Então, a Fernanda monta o plano de vida dela, por exemplo, com muito mais horários determinados. O meu é com afazeres por período, então de manhã eu tenho que cumprir isso aqui. Então, se vai ser meio-dia, se vai ser 8 horas, 9h30, aí eu deixo isso um pouco mais solto, pelo meu jeito de ser também. Sim, eu procuro fazer o programa de vida de acordo com o meu ritmo na paróquia, né? Por exemplo, eu atendo confissões na parte da manhã e possivelmente vou passar a atender à tarde também, porque tem muita gente que não pode ir de manhã, né? E fora do horário de serviço e tal. E eu programo a minha vida pelo programa da paróquia mesmo, porque já estou acostumado né? No domingo, por exemplo... O padre é para a paróquia, depois para si. Sim, né? Sim, né? O padre não vai lá na academia na hora das 3 horas da tarde, a hora que ele pode estar fazendo algum bem às almas, vai fazer só bem para si mesmo. Não. O padre tira do tempo... Vira até um mal, né? Isso, o padre tira do tempo pessoal, né? Que na verdade é raro, porque o Fulton Sheen, o grande Fulton Sheen, lá no Sacerdote Não Se Pertence, diz que o sacerdote não tem tempo para o descanso, que nós não fomos ordenados para ficar sentado. Aquilo me chocou de uma tal maneira, porque ele fala que quando Moisés fez a questão da Arca da Aliança e tal, tinha todo o mobiliário para o sacerdote, né? Tinha o altar do incenso, tinha os anjos, tinha aquela coisa toda, aí ele fala assim, só que não tinha uma cadeira, porque o padre não foi ordenado para ficar sentado, né? Ele foi ordenado para trabalhar. Você lê aquilo... Tem alguns que não tinham cama também, dormia já até no chão já. Sim, mas você olha aquilo, né? O diabo, inclusive, colocou fogo na cama de São João Maria Vianney, né? E ajudou o homem ainda, né? Sim. Então, assim, por exemplo, no domingo eu tenho que ter flexibilidade, porque são 4 missas, 2 de manhã, 1 à tarde e 1 à noite. Então, algumas coisas fogem do comum. Por exemplo, eu tô lá, almocei e tal, preciso descansar um pouquinho, né? Tirar a cesta. Aparece um velório. Do nada. É claro que aparece do nada, porque ninguém avisa, né? Que vai morrer, né? Padre, semana que vem eu vou morrer, então... Aí o senhor me atende, né? O senhor vai me... Não tem como. Algumas coisas fogem. Hoje, por exemplo, eu atendi pela manhã, fui para a paróquia, a irmã de um rapaz que toca lá conosco faleceu. E aí eu falei, olha, mesmo que tenha ido outro padre no velório fazer a bênção do corpo, eu tenho que ir porque ele toca aqui. É uma questão de sensibilidade, de flexibilidade, né? E outra, o fato da gente abrir mão de algumas circunstâncias da nossa vida, isso não é mal, isso é bom, né? Isso é virtuoso, inclusive, você deixar de viver para si. A caridade é a lei máxima. Isso, deixar de viver para si, de fazer algo para si, para fazer para o outro, né? Sobretudo na vida sacerdotal. Agora, uma coisa é vero, ainda na vida sacerdotal, que se tenha pouco tempo ou que aconteçam imprevistos, não pode se abandonar aquilo que é essencial. Isso. Por exemplo, a oração. Isso, porque o plano de vida, ele tem que ter hierarquia de valores. Né? No caso do aliás, não é no caso do sacerdote. No caso do cristão, Deus é o valor máximo. Né? Então, no plano de vida que a gente tem que traçar, a oração deve ocupar sempre o primeiro lugar. Porque se o cristão faz qualquer coisa, mas não reza, não tem intimidade com Deus, ele não faz para Deus, ele faz para si mesmo.
Sim. Eu sempre digo lá pros meus jovens, vai começar a fazer plano, hora de dormir, despertador serve pra dormir também, né? Sim. Hora de dormir, de acordar, oração, santo terço, santa missa, exame de consciência. Depois disso vai organizar trabalho, afazeres de casa, etc. Mas o plano de vida ele tem que girar em cima dessas coisas essenciais da alma. Sim, sim, porque além dos deveres que cada um tem que cumprir, né? O dever de pai, dever de mãe, dever de padre, dever de advogado, né? Sim. Dever de alguém que trabalha numa indústria ou em qualquer outra empresa. Tudo isso é contemplado pelo plano de vida. Então, por exemplo, se você quer rezar, você vai ter que abrir mão do comodismo, do sono, da preguiça, que são coisas que o corpo está acostumado. Sim. Exatamente, padre. Já tem pessoa mandando... a gente tá sem celular. Tá sem celular, o Thiago, tá sem celular. Coisa, minha gente. Mas, de qualquer maneira, nós queremos mandar um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando pela live aqui, né? Tem um pessoal acompanhando pela live. Um abraço para quem assiste depois também, a gente tá colocando lá no Certamente, YouTube. Bastante gente acompanha depois. Graças a Deus. Né? No povo brasileiro, na cultura e no povo brasileiro, cultura brasileira acho que é muito genérico, a gente tem que falar do povo. Tem uma cultura em mim, em você, no Eduardo, no povo, né? Uma mediocridade instalada. Nós vemos isso pela vida profissional, inclusive eu vi um estudo, comentei na aula com o pessoal, que eu não me lembro o número exato, eu fiquei de pesquisar, mas eu esqueci eu achei uma pesquisa, mas esqueci de novo. E tipo assim, 4 brasileiros, precisa de 4 brasileiros para trabalhar o que trabalha um americano, por exemplo. E isso no campo, agora, graças a Deus, no Brasil, vem surgindo uma leva de santos, de beatos, de santos, né? Mas a gente vê que, como que em todos os aspectos, até no culturais, a gente vê que tem um déficit muito grande no Brasil, movido por uma mediocridade, né? Então, do ponto de vista religioso, também é verdade isso, né? O povo no Brasil não é ensinado a rezar, por exemplo, né? E foi-nos tirado as devoções principais, né? As devoções a Jesus Eucarístico, ao Sagrado Coração de Jesus, à Virgem Maria, foi-nos tirado durante um tempo. E hoje a gente vê um resgate de 2 maneiras, né? Um resgate que sofre muito embate por parte daqueles que julgam uma igreja a nível sacramental apenas e devocional. Então, esse embate. E existe um outro tipo de embate que é desse pessoal mesmo que às vezes vai querendo entrar por essas vias, mas pecam pelo escrúpulo, por se considerarem melhor do que as pessoas, esquecendo-se da misericórdia de Deus, né? Então é um risco. Da humildade, né? Que é o pilar. Isso é um risco. Deve construir tudo a partir dele. Sim, é um risco muito grande. Por exemplo, o trabalho é um dever, né? Jesus disse isso. Meu pai trabalha sempre, eu também. Você quer ter churrasquinho no final de semana? Você quer ter uma viagem para não sei, mas você não quer trabalhar. Não, quem não trabalha também não deve comer, dizia o apóstolo Paulo. Né? O fruto de alguns prazeres em nossa vida, é claro que a vida não é só prazer, mas os frutos de algum prazer é fruto do dever do trabalho. Então, o trabalho é um dever, o domingo é um dever descansar no domingo. Né? Pode parecer até engraçado isso, mas o descanso também é um dever, né? Então é perigoso hoje. Nós somos um povo bastante delicado do ponto de vista humano, porque nós temos problemas sérios, as pessoas trocam muito de emprego, por exemplo, é uma coisa muito constante no Brasil, né? As pessoas vão... Principalmente nos tempos atuais, quem trabalhava 20, 30 anos na empresa, hoje já dura muito menos, né? Sim. Sem falar que assim... Os jovens chegam aos 18, 19 anos, eles não sabem nem o que eles vão fazer de faculdade. Não sabem ler, não sabem escrever. Não sabe trabalhar. E aí qualquer coisinha que o patrão fala, por exemplo, vira aquela... É na igreja também. Basta o padre, tem padre que fala algumas coisas, né? Basta o padre falar algumas coisas, nossa, já polêmica, já... né? Então, é difícil. Sim. É difícil. Então, até eu lembro um dia que eu comentei com um padre, né? Eu disse assim... Olha, tenho 20, acho que eu tinha 21, 22 na época. Olha, padre, tenho 20 anos, sou quase uma criança ainda, né? O padre olhou pra mim assim, era lá no Carmelo, em São Paulo, né? Ele olhou pra mim assim, uma criança? Eu falei, nossa, agora eu vou tomar um fumo, né? Olha, com 23 anos, meu avô tinha 2 filhos.
ou tava indo pra guerra, e eu tenho medo de cumprir os deveres bem, por exemplo. Sim. Então veja, da década de 80 pra cá, nós vemos uma infantilização muito grande do povo. Sim. E o plano de vida, ele vem como que ser um remédio, ou como eu sempre digo, como cones, como uma baliza que vai nos direcionando em um caminho de virtude, Sim. de ordem, de amadurecimento, de crescimento até... claro, a gente recebe as graças infusas, as virtudes infusas, mas eles são hábitos que estão dormindo dentro de nós. Nós precisamos colocar isso em movimento, em prática, e é no plano de vida que a gente vai crescendo nelas. Sim. E a própria virtude da ordem, ela vai puxando outras virtudes. A própria fortaleza, a disciplina, a prudência e assim por diante. E um ponto muito importante do plano de vida é poder empregar bem o tempo. Porque nós seremos cobrados diante de Deus pelo tempo que nós usamos mal. Sim, o tempo, é bom tocar nesse assunto. Dias atrás eu assisti uma live de um padre do Rio de Janeiro. E ele falava assim que o tempo é um dom e o tempo é um presente. E a gente não pode gastar o tempo de modo errado, porque a gente não sabe o tempo que nos resta. Sim. Né? O tempo que nos resta nesse mundo, nós não temos dimensão disso. Né? Até porque nós conhecemos uma página do livro que Deus sabe todos os capítulos. Né? Mas a gente não pode perder o tempo com frivolidades, com superficialidades, né? E hoje se gasta muito tempo naquilo que suga a energia de modo ruim. Porque existem coisas que sugam nossa energia, mas do modo bom, né? Como a própria paróquia. Isso, o trabalho, etc. Agora, há coisas que sugam, por exemplo, você vai ficar perdendo tempo com fofoca. Né? Suga, humanamente falando, é terrível. Humanamente falando, é pernicioso. Você sentar numa mesa no sábado à noite ou no domingo para falar mal dos outros, né? Enquanto você poderia estar usando o seu tempo, inclusive para crescer como ser humano. Para conversar com a vizinha, aquelas conversas ácidas. Né? Sim, passa alguém na rua já comenta, né? Sim. Eu lembro quando eu fazia estágio em Flórida Paulista, tinha um grupinho que se reunia toda noite de sexta-feira. E a nossa regra era a seguinte: quando um levantasse para ir embora, todo mundo levantava e ia embora junto, porque senão esse outro virava pauta, né? Sempre quando alguém sai da roda. Não, é pra não virar pauta mesmo. A gente até brincava, é o grupo do inferninho, né? Nossa. Porque acontece isso mesmo. Quantas vezes a gente sai da roda ou a gente fica na roda e quanto mal é falado das pessoas, né? Quanta coisa negativa, quanta coisa ruim, e a gente precisa se corrigir nisso. Confirmaram aqui, um amigo mandou, obrigado, o estudo que eu tinha separado, que é: o trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que o norte-americano realiza em 15 minutos e o alemão em 20. E o brasileiro reclamando, hein? Diga-se de passagem. Inclusive não cumpre bem antes porque tá reclamando, né? Se não reclamasse, fizesse. E aí a gente vê pelo Estado, né? Pelo Estado que nós vivemos, pelo judiciário, pelo legislativo, né? É muito pesado. São processos de anos e anos e anos que não estão concluídos e que, infelizmente, a gente não sabe nem quando serão concluídos. Né? Existe uma doença e a doença se chama preguiça. Uhum. Né? Não amar o dever. Né? Então, dentro dos nossos limites, das nossas capacidades, nós precisamos traçar aquilo que pode nos fazer alcançar a Deus. Essa é a verdade, né? E aí, padre, dá tempo ainda? Dá tempo, faltam 4 minutinhos pro Ângelo. O senhor, na sua experiência de confessionário, eu na minha experiência atendendo jovens, o Du também, que acompanha o pessoal, servos e tudo mais, a gente escuta muito que as pessoas sentem como se a vida estivesse escorrendo pelas mãos. Se a vida estivesse em um constante patinar, sem sair do lugar. É um cansaço de não fazer nada. Essa é a verdade. É uma leseira na alma, Isso, né? É um cansaço mental, é um cansaço físico, é uma leseira, essa é a palavra, é uma leseira na alma, porque quem nos domina é o corpo. Né? Por exemplo, ninguém ligou que algumas coisas estão ligadas à gula, que inclusive a preguiça, né? Estão ligados eu não gosto de comer, eu não como carne de porco, eu não como, desde moleque. Só que eu preciso... Dizem que quem come carne de porco vai pro inferno. Então vou ficar sem comer, né? Mas é assim, eu tenho que aprender, a gente tem que aprender a comer o que coloca na mesa, porque nós somos uma geração muito mimimi, a gente reclama de coisas que nós temos que fazer. Né? O cara reclama que tem que usar borrachinha no aparelho.
porque precisa corrigir o sorriso, né? Reclama que tem que fazer exame de sangue porque precisa descobrir as causas de outras coisas. Que tem que levar o carro no mecânico. Isso, entende? Coisa, né? Que tem que acordar para levar a criança na catequese no domingo. Né? Quantas vezes eu vi pais colocam a criança na porta da igreja, a criança entra, o pai vai embora. Como se fosse resolver o cansaço dele, aquela meia hora, né? Sim. Até tá todo mundo comendo, aquela alegria, felicidade aí, vai acabando como de comer, homem. vai batendo aquela preguiça automática, exatamente por ter que cumprir um dever depois Sim, disso. é como o homem que chega em casa e fala assim, sou eu que coloco a comida na mesa. É tua obrigação colocar a comida na mesa. É tua obrigação pagar as não contas faz em mais dia. Que o mínimo, você né? não faz... a mulher ficou em casa, cuidou dos filhos, limpou o cocô do neném, né? Aquela coisa toda. Poxa vida, vai reclamar disso. Vai reclamar disso. Né? São coisas irracionais. Nós agimos como os animais, como por instinto. E tem alguma coisa errada. E é conosco. Exato. É conosco, né? Eu coloquei comida na mesa. Você não fez mais que a tua obrigação, você não quis ser pai de família. Você só colocou e também porque Deus te deu a graça. Porque você podia estar desempregado. Tudo te foi dado. Você podia estar sem braço, sem perna. Sim, tudo te foi dado como um dom, né? O padre, fui confessar, o padre mandou eu perdoar quem... Senão não ia me dar absolvição. Senão não ia me dar absolvição. Peraí, não é o padre, é Cristo. O Senhor deixou as coisas determinadas assim. E hoje a gente vê uma mudança muito grande no mundo e, infelizmente, é uma mudança doentia. Então, o plano de vida tem a identificar os nossos defeitos e buscar as virtudes que são contrárias aos nossos defeitos. Então, no programa de vida tem que ter trabalho, estudo, lazer, família, apostolado. Descanso, claro. Parece estranho, mas é organizar o descanso. Sim, é claro. Deus descansou, né? Sim. Deus descansou, a gente também descansa, é claro. Tem gente aí que quer ser mais que Deus, não quer descansar, queria que o dia tivesse mais horas, que a semana tivesse mais dias. Não, o que eu acho engraçado é que mal começa a segunda-feira, as pessoas começam. Não vejo a hora de chegar a sexta. Aí na sexta escrevem bem grande, sextou. Sextou o quê? É o ritmo da vida, né? Olha como, a gente tá falando da virtude da ordem, né? Olha como o mundo é ordenado. A cadência dos dias, das estações, o ciclo da chuva. Da lua, né? Do sol não tem ciclo, porque o sol tá aí sempre, né? Mas a beleza da vida, a beleza da ordenação da vida. O próprio modo como Deus, nosso Pai, criou o mundo, né? Primeiro colocou a luz, colocou ordem no caos, depois foi separando as coisas, a terra, as águas superiores das águas inferiores, deu nome à terra e a gente parece que esqueceu que a ordem é uma virtude que pode nos fazer alcançar a Deus. Exato. Né? De respeitar os limites, né? E ao mesmo tempo iluminar a própria vida, porque um dia bem organizado ilumina a nossa existência, né? Dá ânimo, o Senhor disse, não, temos que ter amor ao dever, e temos, mas muitas vezes nós não vamos querer, por exemplo, rezar, mas claro. Isso não significa que nós não iremos porque não queremos. Sim. Né? E não é só ir lá, vou fazer aqui pelo checklist, para assinar a listinha, mas o plano me lembra de que eu preciso estar em Deus, pedir o pão cotidiano, né? Lá no deserto, o povo, se não comia o pão no dia, outro dia apodrecia, tinha que pedir o pão de novo. Sim. E todo dia, espiritualmente, nós temos também nos alimentar com a oração. E uma coisa até que me lembra agora, né, padre? Eu escutei muito isso nos acampamentos, nos retiros, né? Fala, nossa, eu saio do acampamento bem, mas dá uma semana, já não sinto mais, o fogo apaga. Mas apaga por quê? O fogo baixou. Porque aquele oba-oba, que, claro, não tô aqui falando mal nem nada disso, né? Vivi muito isso, faz parte também desse processo. Mas não é o oba-oba que sustenta. É pedir o pão cotidiano, é a oração, é o cumprir o dever cotidiano, que até, podemos dizer, sustenta esse fogo do amor divino em nós. O cara vai lá, faz uns 3 dias de retiro, ou faz uns 5 dias de acampamento, sei lá, e depois acha que vai ser a religião, vai ser esse bibelozinho bonitinho, né? Vai parecer um porcelanato colocado novo no chão, chega a brilhar. Aí o cara chega em casa, a família dele dá um grito, toma uma pancada no trabalho, acabou a fé. Né? Eu particularmente, não é o assunto de hoje, mas eu tenho medo dessas conversões muito repentinas. Num dia para o outro conheci Jesus. Não.
Os apóstolos A não ser que seja um conheceram, São Paulo da foram vida. chamados lá à beira do mar da Galileia, mas depois eles descobriram os dissabores da missão também. Sim. Porque a missão comportou muito fracasso, né? E quanto o Senhor Jesus lutou para moldar Pedro, André, Tiago, João, inclusive o próprio Judas Iscariotes. Né? O quanto Jesus, durante 3 anos, esforçou-se para colocá-los, né, nessa estrada do amor a Deus. Nessa O estrada. próprio São Paulo, como eu comentei brincando, mas que teve uma conversão repentina, ele se retira para ficar lá em formação, acho que, salvo engano, 3 anos, Sim. né? Que ele fica para depois sair, então assim, e é um trabalho para a vida toda. E aí hoje as crianças vão para catequese, a mãe e o pai falam, ai, muito tempo. Aqueles adultos, ai, eu vou fazer primeiro, eu vou entrar esse ano na catequese, é um ano só, né, padre? No final do ano faz primeira comunhão, crisma, batismo, falei, Crisma, casa, batismo. batiza, né? benze o cachorro e assim vai. Então, assim, quem quer caminhar com Jesus tem que entrar na dinâmica dele. Sim. E a dinâmica de Jesus nem sempre é fácil. Né? Ai, Senhor, nós lançamos as redes a noite inteira. Pedro, na verdade, estava olhando para Jesus e falando, Senhor, você não entende nada de pesca. Né? O Senhor é um nazareno. Nem sei. Filho do carpinteiro. O carpinteiro vai. Tá, agora avança para águas mais profundas e lança a rede para pesca. Mas, Senhor, mas em atenção à tua palavra. Sim. Então, muitas vezes será em atenção àquilo que Deus quer de cada um de nós, que nós faremos as coisas como tem que ser feitas. E cumprir o dever é sinal de maturidade. Uma coisa que eu aprendi, não esqueço nunca, né? É do encontro de Nosso Senhor com a Samaritana. Isso é pra gente levar pra vida. Se você esquecer o resto do programa, tá bom, mas isso aqui é importante, não esqueça. Porque a Samaritana, ela foi retirar a água e numa dessas retiradas ela encontrou Nosso Senhor. Mas veja, todos os dias, e até talvez mais de uma vez por dia, aquela mulher ia tirar a água e numa dessas vezes encontrou Nosso Senhor. Veja, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. 20 anos, 30 anos empacada na vida espiritual, mas todos os dias ia encontrar o Senhor. Num desses encontros, teve a grande conversão. Sim. E nós também, todos os dias temos que ir lá buscar a água, todos os dias ter lá no plano a oração íntima, meditação, comunhão, lá semanal. Trabalho. E numa dessas idas, a gente encontra o Senhor. A gente tem um toque mais íntimo. Aquela emoção divina arde em nós de uma forma diferente em um desses dias, por exemplo. É porque nós estamos acostumados a fenômenos espetaculares. Nós queremos sinais no céu, na terra, nós queremos sensações corpóreas. E a fé não é isso. Isso também é fé, não se pode negar. Mas reduzir a fé só a isso não vai dar certo. Porque vai ter dia que você vai sentir para rezar, mas tem dia que você não vai sentir nada. Vai sentir repulsa, inclusive. Inclusive você vai falar com ele não vai te dizer uma palavra, porque Deus é sempre silêncio, né? E aí você vai sair como? Sem preencher? Não, tem que ser, a gente tem que ser coerente, né? Com a vida que a gente exerce. E cada um deve aprender no seu plano de vida, na situação em que está. Quem é casado faz um plano de vida na situação que está. Uhum. Quem é sacerdote na situação que está. Quem é jovem, né? Quem é solteiro, etc. Inclusive o plano dos casados vão se cruzar em algum momento. Isso, porque senão a gente fica achando que a gente tem que ter vida de monge. E nós não somos monges. Até mesmo os monges, né? Que são monges, têm a sua disciplina. Tem a sua disciplina. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar das nossas funções serem diferentes, o nosso projeto de vida tem que ser o mesmo, alcançar a Deus, né? E amá-lo de todo o coração, porque senão a nossa vida vai, né? Olha, as pessoas falam assim, a igreja católica tem liturgia, né? Porque se tem uma coisa que é organizada, é a liturgia da igreja, né? Jesus não gostava de ritual, vãs repetições, fica as frases mestras, né? Fica com os vãs repetições. Não, lá no Evangelho de Marcos está escrito que Jesus foi à sinagoga, era o dia dele falar. O ajudante entregou o livro para ele, ele desenrolou o livro, ele leu o livro, enrolou o livro, entregou o ajudante, só depois ele falou. Isso é liturgia, né? Na ceia que Jesus fez com os seus discípulos, a última ceia, a gente fala isso, mas eu gosto de um outro termo, eu não gosto de última ceia, eu gosto do termo primeira ceia, porque é a nossa, né? A primeira Eucaristia foi lá, não é?
E também lá as coisas eram ordenadas, né? Ele pegou o pão, deu graças, partiu, entregou. Ele pegou o vinho, entregou. Ele embebeu o pão no vinho e deu ajudas. São rituais próprios da ceia. Então, a nossa vida tem que ser ritualizada. Como o plano de vida vai bem nesse sentido, né? Exatamente. Tornar a vida um ritual. Tornar o ordinário extraordinário. Né? Extraordinário, porque pode ser que naquele dia no seu trabalho você se encontra com alguém que está precisando da sua ajuda e você vai ajudar. Então Deus age no ordinário, nas circunstâncias da vida, né? Você que é mulher, por exemplo, pode encontrar a Deus e servir a Deus à beira do fogão, né? Claro. Oferecendo. Santa Teresa tinha êxtases entre as panelas e os ovos. Sim, então são coisas que a gente precisa aprender. Sim. O próprio Chesterton diz: nada mais extraordinário do que um homem ordinário, no seu trabalho ordinário, com a sua família ordinária. Sim. E o que nos faz santo não são as obras extraordinárias, mas o ordinário feito com amor, de forma... São José Maria Escrivá bate muito nessa tecla, né, da santidade no cotidiano, no ordinário. Inclusive, ele é um dos que, na própria obra hoje, plano de vida é a primeira coisa. Você quer ser santo, então você vai começar pelo plano de vida. Claro. É assim que se começa. Que não é uma coisa grandiosa, não. É o dever, né? É a vida acontecendo. Sim. Eu tenho repetido muito isso quando eu atendo as pessoas, né? Sobretudo nas confissões, algumas situações, eu falo assim, gente, é a vida acontecendo. Tive problema no meu trabalho, é a vida acontecendo. Tive problema na comunidade, é a vida acontecendo, né? Dor, discutir alguma coisa lá com meu esposo ou com a minha esposa por coisas minúsculas, é a vida acontecendo. Porque a gente pode olhar a realidade da vida de duas maneiras. Ou a gente, como a maioria das pessoas fazem, fica murmurando e acentuando aquilo que é mal, ou passar a ter sobre a vida um olhar espiritual, né? Que também ali Deus se manifesta, que também ali Deus fala comigo. Acho que esse é o caminho, né? Sim. Padre, duas características importantes para o plano de vida são, né, a rigidez e a flexibilidade. A rigidez porque vai nos ajudar na disciplina, executar o que tem que ser executado, com ou sem vontade. Vai ser, como eu disse já, esses cones que vão direcionar esse caminho que muitas vezes está desorientado. Mas não uma rigidez que expande a torneira, mas que deixa ele no equilíbrio, aberto ou fechado. Isso, porque se for uma rigidez exagerada, você não vai conseguir fazer o plano de vida. Exato. Porque você vai encontrar modos de burlá-lo sempre. Vai abandonar rapidinho. Sim, sim. E o outro ponto é a flexibilidade, porque imprevistos acontecem. De repente você estava lá fazendo alguma coisa, o cano do banheiro estourou, o fogão começou a cheirar gás. São coisas que nós não estamos acostumados, sim, mas que acontecem, né? O próprio São Tiago trata para nós levarmos na oração com amor também os imprevistos, sim, que nos acontecem. Então são dois pontos importantes. E também fugir do escrúpulo e da tibieza, né? da frouxidão. Então o escrúpulo por esse mesmo motivo. Eu não cumpri agora. Vou ser queimado no inferno. Então vamos tomar cuidado com isso. E também ou a tibieza dizer assim, não, Deus entende, Deus sabe, não, Deus sabe. Eu não rezei essa semana nenhum dia, mas Deus viu, né? Deus viu que você é um bonachão. Essa é a palavra. Ou como dizia a avó Nica lá de Monte Castelo, uma vez a gente conversando assim, uma família de italianos, de descendentes de italianos que tem lá, muito querida e tal, e a gente tá comentando um caso lá, ela falou assim, mas ele é muito expressolão, né? Expressolão quer dizer, bonachão, né? Vai levando, vai tocando, né? Esse vai tocando aí, conheço uma história que diz, né? Pra você ir pro inferno você não precisa fazer nada. Solta o carro na banguela. É só não fazer nada. Para alcançar alguma coisa, precisa se esforçar. Santo Agostinho diz, né? Deus te criou sem ti, não te salvará sem ti. E o mesmo Agostinho diz, não diga que não podes, diga que não queres. Porque se queres, podes. Então talvez, meus amigos, né? Filhos e filhas, Deus está passando por aí quando você está lá no semáforo. Quando alguém passa com o carro do seu lado ou a moto que vem do nada pela direita, te corta, não dá seta. Ou você passa por aquele colega de trabalho que é um entojo. Deus pode passar por todas essas situações. Basta, com os olhos da fé,
nós aprendermos, né? E também Santo Agostinho, quando ele está lá lutando ou debatendo, as suas paixões estão gritando literalmente, como ele narra, né? Ele diz: Senhor, faça o que o Senhor quiser, viu? Manda o que queres, mas me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor manda. Eu falava isso no seminário, né? Quando a gente sofria alguma coisa, eu falava: Senhor, não me colocou aqui? O Senhor que dê condições. Senhor, pede o que pede o que queres e me manda aquilo que pede. Sim, não me lembro a frase exata, mas neste caminho, né? Meus amigos e amigas, nós vamos concluindo o nosso programa no início dessa noite. Hoje é dia de São Carlos Borromeu, né? Sim, Bispo Mártir. Isso, que diga-se de passagem, um santo homem, né? Um santo homem e que revolucionou a igreja lá no século XVI. Ele, na sua diocese, ele impôs a doutrina de Trento contra a vontade de muitos. Foi ele quem criou o regime de internato dos seminários, né? A disciplina dos seminários e do clero também foi São Carlos Borromeu. Então peçamos hoje a sua intercessão por nós, pelo clero, pelos seminaristas e por toda a igreja. E a primeira leitura de hoje trata, né? Olhar e tratai com temor e tremor a salvação, Sim. a sua salvação. Sim. Acho que... E o evangelho indo nessa mão vai nos ensinar que as cruzes do dia a dia, os trabalhos, né? As renúncias que fazemos, nada mais é para isso, para a nossa salvação e talvez para a salvação do próximo. Sim. Porque o plano de vida, a vida virtuosa também arrasta e eleva aqueles que estão junto de nós. Né? Certamente, certamente. Pela nossa santidade, Deus fará outros santos. Amém. Né? Ou pela nossa insignificância, melhor dizendo, né? E pela santidade dos outros, que Deus nos faça santo também. Sim, sim. Meus filhos e filhas, muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Tiago. Boa noite, Pai. Boa noite, Salve Du. Maria, Deus um abraço para abençoe. todos. Salve Maria Santíssima. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.